Bom dia, uma satisfação enorme falar aos ouvintes da Guaíba. Mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Ministro, o senhor se comoveu com a situação do Rio Grande do Sul a partir dos números apresentados pelo governador, presidente do Tribunal de Justiça, José Aquino Flores de Camargo, pelo presidente da Assembleia, Edson Brum? Olha, fiquei vivamente impressionado com dois fatos. O primeiro, o entrosamento entre os dirigentes dos poderes, do judiciário, do legislativo e do executivo. E o segundo fato, o perfil em si do governador. Eu creio que é o homem certo para estar na cadeira da chefia do Executivo Gaúcho nessa hora delicada. E a firmeza de propósito, a preocupação dele, não com o perfil político, mas sim com a coisa pública, me impressionaram vivamente. E estamos aí em contato, em negociação, para afastarmos esse impasse que há com a União. A crise econômica financeira nacional é do Brasil. E é lastimável que tenhamos chegado a essa situação. Agora vamos buscar a correção do quadro, vamos buscar dias melhores, não só para os gaúchos em si, como também para os brasileiros em geral. O senhor concedeu 48 horas para que o governo federal apresente uma manifestação sobre o pedido do Rio Grande do Sul para suspender o bloqueio das contas em função do atraso no pagamento de parcela da dívida com o governo federal. Na prática, essas 48 horas terminam amanhã, sexta-feira, por volta das 17 horas, 18 horas, não imagino que hora o governo tenha sido citado, né? É feriadão. Tem o que fazer até lá terça-feira ou esse prazo naturalmente, em função de ser sexta, mais o feriadão, vai acabar sendo estendido para uma decisão, ministro? Olha, o prazo não é peremptório quanto a uma decisão. Tanto quanto possível, nós vamos buscar uma conciliação, ou seja, um entendimento entre o Estado e a União. E para isso vamos antecipar, inclusive, uma reunião que ocorrerá tendo em conta a presença aqui em Brasília do secretário da pasta. Agora, vou reiterar novamente, nós precisamos confiar no governador do estado e sabendo que ele está fazendo o melhor para os concidadãos gaúchos. Na semana passada, quando nós conversamos, o senhor disse que não era o salvador da pátria do Rio Grande do Sul, que fez uma crítica, o Estado gasta mais do que arrecada, isso não pode continuar dessa forma. Mudou alguma coisa? Não mudou. Isso eu transporto para os demais estados também. Não é primazia, a crise não é primazia do Rio Grande do Sul. Outros estados da federação também estão numa situação difícil. E eu diria que está também em situação difícil a própria União. Agora, evidentemente, não decorre em si de uma frustração maior da Receita, considerados os impostos que todos nós satisfazemos dia a dia. O problema é que houve gastos excessivos e aí nós tivemos com esses gastos excessivos e com ônus também decorrentes de inúmeros fatores, um desequilíbrio nas contas, o que não é saudável. A comentarista política da Record no Rio Grande do Sul, Thaline Pitts, do Correio do Povo e Rádio Guaíba, está em contato conosco. Thaline, você escutava o ministro Marco Aurélio Mello. Alguma questão? Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes. Bom dia ao ministro. É uma questão que o ministro, obviamente, como ele mencionou, aí não vai ter uma resposta peremptória, Felipe, mas como ele mesmo citou, a União enfrenta grandes dificuldades, está realizando o próprio ajuste fiscal para tentar equilibrar as próprias contas, e nós vemos diversos estados, entre eles o Rio Grande do Sul, que enfrenta uma das piores realidades financeiras do país. Sem a ajuda do governo federal e sem conseguir organizar a casa com recursos próprios, qual é a saída, ministro? Tem alguma saída, no seu entendimento, política, jurídica, já que a econômica no momento é inviável?
Olha, a saída é o saneamento do quadro e, evidentemente, enxugando a máquina administrativa como um grande todo e fazendo o dever de casa, ou seja, gastando menos do que arrecada. O que nós não podemos é conceder que se administre a coisa pública de uma forma a chegar-se ao quadro a que nós chegamos. Isso é que é ruim. Agora vou repetir, a crise é nacional e é muito mais séria do que transparece, do que é revelado pelo poder central. Nós estamos numa quadra em que começam, numa gradação maior, começam não só a perda de empregos, como também a própria carestia. Ou seja, você vai ao mercado hoje com o dinheiro que você ganhava há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, você não compra mais o que comprava. E isso é muito ruim. Nós não podemos deixar que esse mal maior que já enfrentamos no passado, que é a inflação, volte. Agora precisamos de uma seriedade quanto ao uso em si do numerário, ao uso do que é arrecadado, do que é satisfeito pelos pagadores de impostos. Ministro, na prática, obtendo esses números do governo federal, o que pode sair? Eu sei que o senhor tem que falar em tese, mas lá, em tese, o que pode? Quais são as decisões que o senhor pode adotar semana que vem? Nós temos uma cláusula contratual que versa a amortização mês a mês da dívida consolidada. Quando a União retém valores que deveria repassar, ela aciona justamente essa cláusula que permite o bloqueio dos repasses. E aí se satisfaz, praticamente implementando justiça com mãos próprias. Agora, vou repetir o que disse anteriormente. A solução do problema está muito mais na mesa de negociações. É preciso que todos sentem à mesa e dispostos, como está o próprio governador do Estado, com apoio do presidente da Assembleia, com apoio do presidente do Tribunal de Justiça, dispostos a chegar realmente a um resultado positivo. E o resultado positivo é que atenda em si os anseios dos cidadãos. Ministro, vamos lá. O senhor pode decidir, olha, o Rio Grande do Sul está com as contas bloqueadas, libera as contas do Rio Grande do Sul. Pode acontecer isso semana que vem, a partir dos números que vão lhe chegar do governo federal. Tem uma situação, e é claro que a gente puxa a brasa para o nosso assado, nosso ditado aqui, ministro, que é a situação do Rio Grande do Sul. Mas outros estados brasileiros estão em situação igual, semelhante, ou como se quiser, o termo que se quiser usar. Uma decisão do senhor em favor do Rio Grande do Sul a semana que vem, ela teria repercussão em outros estados? Cada um vai ter que entrar com uma ação? Como é que funciona? Não. O processo é um processo que envolve apenas o que está sob a minha relatoria, o estado do Rio Grande do Sul. Agora, como ressalta o próprio governador, nós temos que pensar de forma linear. Ou seja, o governador também não quer privilégio, não quer tratamento diferenciado considerado o Rio Grande do Sul. Ele quer apenas suplantar a crise, e suplantar a crise de forma harmônica com a própria União. Tá certo. Taline Opitz. Eu ia justamente bater nessa questão que tu mencionou agora, Felipe. Como o ministro mencionou, o Rio Grande do Sul não quer um tratamento diferenciado, o processo atual envolve apenas o Estado, mas uma eventual decisão favorável sua, ministro, vou insistir, em favor do Rio Grande do Sul, obviamente que vai gerar reflexo em outros estados que enfrentam dificuldades financeiras e que vão acabar ingressando com ações similares no Supremo Tribunal Federal, o que vai criar uma tremenda dor de cabeça para o governo federal. Sim, sem dúvida. E é princípio básico, é medula da nossa Constituição Federal o tratamento igualitário. Nós não podemos aí, considerados em situações idênticas, adotar enfoques diversos. Isso vai ser sopesado pelo Supremo, por mim próprio, personificando a essa altura o Supremo, e com uma visão que busque, acima de tudo,
a correção de rumos e o saneamento do quadro. Agora, eu confio muito na negociação do Estado, né, e a União em si. E há uma disposição da União para negociar. Vamos suplantar a crise, vamos dar os braços, porque a crise é muito, mas muito séria. Ministro, obrigado ao senhor. Mais alguma questão, Thaline? Não, é uma última que eu não posso deixar de mencionar pelos relatos que eu tive de participantes da reunião. Até mencionei isso na coluna do Correio do Povo de hoje, que o ministro Marco Aurélio acabou agindo aí quase como um mediador nesse encontro de ontem em Brasília, mas o ministro da Controladoria Geral da União, Adams, me pareceu bastante incisivo quando afirmou que o Estado do Rio Grande do Sul tem que continuar honrando as parcelas da dívida, tem que continuar honrando a dívida, que, portanto, em relação a essa possibilidade, não há aí, a curto prazo, uma flexibilização no horizonte do governo federal. O advogado-geral da União, ele adotou essa postura potencializando o que está no contrato formalizado pelo Estado do Rio Grande do Sul e a União. Mas, evidentemente, nós temos um contexto e ele terá que ouvir a dirigente maior do país, que é a presidente Dilma Rousseff, e também o ministro Levi, que é o ministro da área, né, envolvida no caso. E ele adiantou um ponto de vista, mas ele próprio, né, ele ponderou que deveríamos antecipar uma reunião que vai haver aqui em Brasília com o secretário da pasta aí no Rio Grande do Sul para nós chegarmos a um desfecho satisfatório. Agora, o meu aplauso mais uma vez ao governador, no que ao assumir a governança, ele teve a iniciativa de extinguir certas secretarias, ou seja, buscou realmente enxugar a máquina administrativa. Ministro, deixa eu dizer o seguinte, não nos surpreende as suas palavras, porque a gente lhe conhece, mas nos surpreende o conteúdo dessa parte de elogios ao governador Sartori, porque ele está sendo muito criticado no Rio Grande do Sul pela, até em alguns momentos, a falta de atitude no combate aí a essa questão. E o senhor, ao contrário, diz assim, não... Ao contrário, ele não adota uma postura politicamente correta. Ele abandona o campo da hipocrisia. E me surpreendeu, porque nós estamos realmente carentes de homens que têm os olhos voltados não para o sucesso em si eleitoral, considerada, quem sabe, uma reeleição, mas os olhos voltados para a preservação da coisa pública. Por isso é que eu disse que eu fiquei vivamente impressionado, porque não o conhecia pessoalmente, com o governador. E os gaúchos precisam confiar no governador. Ele está fazendo realmente, no contexto, melhor, o que está ao alcance dele. E está realmente atuando em prol dos interesses da cidadania gaúcha. Tá bem. Ministro Marco Aurélio Mello, obrigado ao senhor mais uma vez por atender a Rádio Guaíba. Vamos aguardar então os próximos momentos, a decisão que o senhor vai tomar a partir do recolhimento de todos os dados para sentar, decidir a respeito aí da questão envolvendo o Rio Grande do Sul. Um excelente dia de trabalho ao senhor. Muito obrigado. Ministro Marco Aurélio Mello conversou conosco nesta manhã de quinta-feira. Thaline Opitz segue conosco no oferecimento de FESERGS, na luta por serviços públicos de qualidade e salários dignos para servidores. Thaline, vamos lá, Thaline. Muitos elogios, hein? O Sartori impressionou Marco Aurélio Mello, hein? Exatamente. Sartori ganhou o dia, dá pra gente brincar assim, porque realmente o ministro Marco Aurélio é um dos ministros mais acessíveis do Supremo Tribunal Federal. Nós já mencionamos isso aqui na semana passada, né, Felipe? E um dos ministros mais conectados, digamos assim, com a realidade fora lá da bolha do Supremo Tribunal Federal, né? Até mesmo de tempos, prazos, de demandas da sociedade. Vimos aí, ele declarou publicamente que ficou positivamente impressionado com o governador José Sartori. O fato é que diferenças políticas à parte e diferenças de visão de projeto do Rio Grande do Sul, né, Felipe, que a gente espera agora não apenas dos gestores, mas também dos parlamentares, de todos os partidos, inclusive da oposição, é realmente uma união e uma movimentação conjunta
para tirar o Rio Grande do Sul da situação financeira em que se encontra, porque todo mundo acaba pagando a conta, né, Felipe? Não só o funcionalismo público, mas todos nós contribuintes aí que estamos sem acesso a serviços essenciais básicos, como saúde e segurança pública, né? Então, nesse sentido também o Marco Aurélio faz aí a menção de uma necessidade de confiança no Sartori, justamente por isso, né? Temos que deixar um pouquinho as diferenças políticas de lado. Infelizmente, não vejo na história recente do Estado um movimento como esse, mas para tentar unir forças e achar uma saída aí. Olha, me surpreende a adjetivação, o nível de adjetivação que usou aí o ministro Marco Aurélio Mello, porque a semana passada eu até fiz aqui a referência à frase dele: não sou o salvador da pátria do Rio Grande do Sul, né, quando nós conversamos com ele. E agora ele vem com esse entendimento do encontro ontem. Taline, obrigado a você aí, um excelente dia de trabalho. Um bom dia para ti, para os ouvintes, até logo mais na Esfera Pública, que hoje é lá da Expointer. Pois é, e trata, Taline, exatamente dessa questão da crise, né, com os deputados, é isso, né? Vamos falar com deputados, vamos falar com o vice-governador, vamos falar também com secretários. Obviamente a pauta tem sido essa nos últimos dias, né, Felipe? Como é que faz, e principalmente em função dos projetos que devem chegar do governo entre hoje e amanhã na Assembleia, de depósitos judiciais, do Tribunal de Justiça, abrindo mão de parte dos juros, e a negociação, a venda casada que o governo está tentando fazer aí de aprovação dessas propostas, junto à proposta de elevação de alíquotas do ICMS, que por hora não colou, a oposição inviabilizou aí esse acordo. Então, em princípio, os projetos devem acabar mesmo sendo votados, salvo alguma reviravolta nos próximos dias, no dia 22 de setembro, data em que o projeto do ICMS passa a trancar a pauta no plenário.